Amém, glória a Deus. Bom, como eu falei para vocês, há 3 níveis de batalhas espirituais. Enquanto eu vou explicando, os irmãos, eu vou dar algumas pequenas pausas para os irmãos fazerem perguntas, se tiverem. Amém? Eu quero que os irmãos aprendam bem, porque vocês não só vai aprender, mas vai poder ensinar e ajudar e detectar. Porque 80% dos crentes têm batalha na mente, algum tipo de batalha na mente. E as batalhas na mente são provenientes de demônios. São batalhas espirituais. E que essas pessoas precisam ser orientadas. Batalhas na mente não se consegue expulsar demônios simplesmente botando a mão e expulsando. São demônios ocultos. São classe de demônios ocultos, demônios do tamanho de um piolho, do tamanho de uma formiga. Eles entram no sistema nervoso da pessoa, entra pelo ouvido, pelos olhos, eles conseguem entrar na mente, nos neurônios, e eles fazem maior bagunça. Eles conseguem controlar o corpo de uma pessoa, a ponto da alma dela ficar aprisionada no espiritual, como foi aquele endemoniado do Gadareno. Aquele homem, ele não tinha raciocínio nenhum mais. Isso ocorre quando demônios controlam a mente. A pessoa deixa de raciocinar e vira como se fosse um animal. Isso é muito sério. Bom, a primeira batalha do nível mais comum, que é o nível 1, é a batalha dos sentimentos, que está relacionado a sentimento de tristeza, sentimentos negativos. Então, é o nível 3. Bom, é o nível 1, aliás. O nível 3 a gente vai chegar depois. O nível 1 de batalha na mente, ele tem a ver com tristeza. Ele tem a ver com pensamentos negativos. Quem que nunca teve um pensamento negativo na vida? Isso é muito comum. A gente não pode deixar que esses pensamentos desçam para o coração. Então, geralmente, a batalha na mente da tristeza, ela vem através de um pensamento, né? Através de uma palavra que a pessoa ouviu quando alguém diz assim para essa pessoa: você, já vou repreender essa palavra. Eu repreendo, não diz essa palavra que eu vou dizer agora. Quando diz que a pessoa é um fracassado, por exemplo, falar você não vai conseguir. Quando uma pessoa ela já tem uma inclinação para a tristeza, quando ela ouve uma palavra de cunho negativo, é um prato cheio para que isso que entrou na mente dela enraize e desça para o coração. Se descer para o coração, vai ser muito difícil essa pessoa libertar apenas com uma oração. É necessário que ela mesma lute contra estes próprios pensamentos e sentimentos. Pode entrar uma pessoa triste aqui na igreja, orar por ela, o espírito da tristeza vai se afastar, mas a brecha vai ficar. O que é a brecha? Aquilo que a pessoa alimenta. Se a pessoa continua alimentando aquilo, e quando ela dá vazão àquela voz do maligno, seja através de alguém usada pelo diabo, para entristecer uma pessoa, para falar uma palavra negativa, para falar uma palavra que vai deixar a pessoa totalmente desanimada, sem pé, sem forças, porque as palavras têm poder. Eu já cansei de falar. Palavras têm poder no espiritual, são como flechas afiadas. Uma palavra, quando ela é liberada contra uma pessoa que já tem uma inclinação, ela já tem uma facilidade em se entristecer, em se desanimar,
Uma pessoa que é sensível, uma pessoa que tem uma sensibilidade, não sensibilidade espiritual, uma pessoa sensível, que qualquer coisa abala ela, que qualquer palavra pode ser como uma facada no peito. Esse tipo de seta, quando ele entra e a pessoa dá brecha, dando vazão àquela voz, quando ela acredita que é verdade aquilo que a pessoa falou, aquilo que o diabo falou na mente dela. Quando ela acredita naquela palavra que foi dita a respeito dela, que ela não vai conseguir, que ela não tem capacidade, que nada vai dar certo, essas palavras, quando são lançadas, elas batem e elas não podem penetrar no coração, elas têm que voltar. Mas quando essas pessoas elas têm essa sensibilidade, elas não têm uma estrutura, elas não têm ainda, né, uma estrutura espiritual aonde elas estejam preparadas para ouvir certas coisas. Essas pessoas, elas vivem em batalha espiritual de nível 1 de tristeza. Por quê? Porque quando vêm as palavras, até pessoas, se tiverem um sonho triste, um sonho ruim, elas acordam, elas absorvem tudo que elas vivenciaram no sonho. De tal forma que elas passam o dia inteiro triste, fica sem vontade de se levantar da cama. Elas acreditam que aquele sonho ruim vai acontecer, elas não têm força, não têm ânimo para repreender aquilo. É quando a pessoa alimenta aquelas coisas, alimenta acreditando que de fato é verdade aquilo que ela está ouvindo. Aquilo que ela está ouvindo sendo falado através da boca de alguém ou através de uma voz que vem falando na mente. Então, quando desce para o coração, abre-se a brecha. E quando abre a brecha, a pessoa fica remoendo aquilo. E quanto mais ela remoe aquele pensamento triste, aquele pensamento negativo, pessimista, mais ela abre brecha no coração, mais ela se entristece. E quando ela entra na batalha espiritual da tristeza, é quando ela não consegue mais sentir prazer na vida, ela não consegue mais sentir alegria nas coisas simples que ela tem. Ela não consegue mais sentir feliz, realizada. Ela não consegue mais ter alegria dentro dela. Ela sente que a vida dela é sempre de mal a pior. Ainda que não esteja acontecendo nada de fato ruim, de fato, mas para ela, todo dia ensolarado é um dia cinzentado, entende? Tudo que você falar de bom para a pessoa, ela já tem um pensamento negativo. Por mais que você fale assim, não, você vai conseguir, vai dar certo. Dentro dela, ela já tem uma opinião formada de que ela é uma derrotada. E isso acontece quando já está chegando numa batalha espiritual de tristeza a ponto de levar a pessoa para uma depressão. Por que que há tantas pessoas cristãs em depressão? Sabe por quê? Porque os crentes de hoje, eles não estão acostumados a serem provados. Eles acham que o evangelho é um evangelho de facilidades. Eles nunca sofreram de verdade como os nossos antepassados, os antigos profetas, os homens e mulheres de Deus que estão na Bíblia, não passaram 10% do que Jó passou e já estão abandonando o barco. Crentes que não têm estrutura mental, psicológica para serem provados pelo Senhor. Então, quando vem o vento, quando acontece qualquer coisinha na vida delas, eles se desmancham, eles se desabam, eles desistem, vem o desânimo, vem a desistência, vem os questionamentos, vem vários sentimentos. E aí a pessoa se prostra e já não consegue mais orar, e já vem aquelas batalhas na mente, a pessoa perde o sono, perde a paz, não consegue mais dormir, porque é sempre aquela angústia, aquela angústia, aquela angústia ali movimentando dentro dela, porque já deu a brecha,
e o demônio já falou no ouvido dela e ela comeu conversa e já desceu para o coração. A batalha de tristeza. Muitas pessoas cometem um suicídio por causa da batalha da tristeza, porque entram numa depressão. É quando elas perdem o controle do emocional delas. É quando o emocional delas já estão tão abalados, a ponto delas não terem mais o controle. E o fato de não ter o controle emocional faz com que essas pessoas elas busquem um tipo de consolo na bebida alcoólica, no vício. Alguns buscam se dopando, tomando remédios para dormir, para que diminua também a ansiedade, para que elas sintam um pouco de paz, para que elas tenham um pouco mais de controle. E isso é um perigo, meus amados irmãos. É um perigo. Batalha da tristeza, batalha de nível 1, mas também é perigosa porque pode levar à morte. Morte espiritual e depois morte física, porque elas acabam perdendo a esperança, elas perdem a fé, a credibilidade, elas não conseguem mais crer que verdadeiramente a vida delas irão mudar, porque elas se sentem como se estivessem no fundo do poço. E por elas terem este sentimento, este pensamento, elas têm dificuldade de se levantarem sozinhas. E por mais que você diga palavras de ânimo, de força para elas se negam a conseguir se levantar. Por quê? Porque a vida delas é como se fosse uma montanha russa. Uma hora elas estão alegres, e é uma alegria muito momentânea e passageira. E daqui a pouco elas estão caindo, estão lá embaixo de novo, se sentem no fundo do poço, abandonadas, desprezadas, animadas, tristes, sem vontade de se levantar da cama. E do nada elas se levantam, mas como elas se levantam tão rápido, também a queda é muito rápida. Por quê? Porque a batalha da tristeza é uma batalha individual de cada um. E como é que vence? Eu vou explicar para vocês como que vence a batalha da tristeza. Cada batalha aqui eu vou falar como vencer. Mas como vencer eu vou falar no final. O primeiro nível é a batalha da tristeza. Segundo nível de batalha na mente, batalha espiritual na mente, é a batalha sexual. Como pode uma batalha sexual estar na mente? A batalha sexual está na mente daquelas pessoas que contaminaram os teus olhos, contaminaram o seu corpo através de práticas pecaminosas. Pessoas que foram viciadas em pornografias. Existem as brechas, eu vou falar das brechas. Como que entra a batalha espiritual na mente de ordem sexual? Elas entram através daquilo que a pessoa vê. Uma pessoa viciada em pornografia, uma pessoa viciada em masturbação, uma pessoa viciada em sexo, uma pessoa que no tempo que estava no mundo ou que não conhecia a doutrina, ela fazia posições mundanas. Uma pessoa que não se satisfazia somente com o parceiro, precisava de outras coisas para satisfazer. Isso são brechas, brechas e mais brechas. Pessoas que tiveram algum contato com outras do mesmo sexo, sim, também traz a batalha na mente de ordem sexual, nível 2. Muito difícil, porque muitos homossexuais, lésbicas não conseguem se libertar deste pecado infame. Por quê? O problema deles é a batalha na mente. Tudo está na mente deles. Não adianta, você pode colocar a mão e expulsar 1000 demônios. A mente
está conectada ao espiritual e ao sexual deles, a ponto deles acreditarem que eles nasceram no corpo errado, a ponto deles acreditarem que Deus errou quando eles foram criados. Então, a batalha deles é na mente. Ainda que muitos, você sabia que nas igrejas evangélicas tem muitos jovens, muitos homens e mulheres que têm batalha na mente sexual por pessoas do mesmo sexo? É verdade. Mas eles não têm coragem de falar sobre isso. Eles não têm coragem de revelar para ninguém. É como se fosse um pecado oculto. Eles sabem que é pecado, mas têm vergonha de falar sobre isso. E isso é muito ruim, porque muitos não conseguem a devida ajuda, a libertação completa, por não falarem. Como eu já disse, tem demônios que só saem se o pecado for confessado. Vocês sabiam disso? Que há brechas que as pessoas dão, que o demônio que entrou pela brecha, ele não sai quando você coloca a mão e expulsa em nome de Jesus. São demônios ocultos que eles fazem os tronos deles, tronos são pequenos, eles são pequenininhos, mas eles fazem grande estrago na vida de uma pessoa, porque eles levantam um trono em partes do corpo da pessoa. Então, seja na mente, seja na parte sexual, seja no coração, seja nos olhos, eles levantam tronos espirituais, esses demônios, e eles conseguem controlar exatamente aquilo. Eu já vi pessoas estarem numa batalha sexual tão profunda que eles começam a ficar. Desculpa o termo das palavras que eu vou usar aqui, mas eu preciso falar sobre isso. Eu já vi caso de homens e mulheres, homens que ficam. Eu não sei nem que palavra eu devo usar. Eu estou tentando procurar palavras aqui para não escandalizar os irmãos. Então, os irmãos, assim, me perdoem em nome de Jesus, não me leve a mal, mas eu preciso falar sobre isso. Isso é importante, isso não é pregado nas igrejas. Nenhum pastor vai falar disso para vocês, pode ter certeza. Mas isso é um problema real das igrejas. Isso acontece. Homens que eles têm ereção do nada. Do nada. Isso é espiritual e são tronos de demônios na parte íntima deles. Sabia disso? Mulheres que sentem algo mexendo na parte íntima. Mulheres que são abusadas sexualmente por demônios, por maridos espirituais. Essa batalha espiritual na mente sexual, ela envolve os ímpios que entra na vida da pessoa através dessas brechas que eu falei. Pessoas que quando é criança, muitas vezes foi abusada sexualmente, também é brecha. E aí vai desenvolvendo na mente da criança uma sexualidade antecipada. Crianças é, ficam, ficam muito desenvolvidas antes do tempo. Começam a pensar nessas coisas antes do tempo. Isso é um perigo. Isso entra através daquilo que elas vê, através da janela dos olhos. Dá-se uma brecha, desce para o coração, por isso que essas pessoas sentem no coração delas desejos pecaminosos por pessoas do mesmo sexo, ou desejos sexuais imundos, sujos, e as pessoas não têm paz, porque elas não conseguem dormir sem ter um sono em paz. A maioria dos sonhos são sonhos sexuais, são sonhos imundos, impuros. Elas não conseguem olhar para uma outra pessoa sem imaginar alguma coisa na mente, sem dar alguma luz do pecado na mente. Por quê? Porque contaminaram os olhos, contaminaram a mente. Eu já vi casos e casos, já acompanhei casos de pessoas que realmente, irmãos, na maioria das igrejas, muitas irmãs e irmãos estão casados no espiritual com demônios e nem sabe disso. Simplesmente eles têm relação com demônios em sonho, através da paralisia do sono, e eles nunca falam sobre este assunto. Sabe por quê? Porque isso é vergonhoso falar sobre isso.
Porque quando vai falar com alguém, muitas vezes as pessoas, os líderes, eles não estão preparados para tratar desses assuntos. Então as pessoas ficam com vergonha de falar sobre isso, acha que o pastor vai pensar mal do irmão. Muitos não falam nem com o seu cônjuge. O marido não fala com a esposa o que está acontecendo, a esposa não fala com o esposo. Porque muitas vezes não tem um entendimento, não tem uma sabedoria das coisas espirituais, e entende que tudo é da carne, acha que muitas vezes a pessoa é carnal, mas muitas das vezes é proveniente de uma brecha que foi dada lá no passado, lá atrás, coisas que a pessoa fez lá atrás, que ela foi dada uma brecha lá atrás, no passado dela, e que está refletindo hoje. Batalha sexual na mente, difícil de vencer, mas não impossível. É um demônio que age na mente da pessoa e ele fica 24 horas ativo. Ele não se manifesta porque ele é um demônio opressor. É da classe dos demônios ocultos. Eles não se manifestam. Por quê? Eles ficam em tronos pequenos, ele não fica no corpo em si, ele fica em partes do corpo da pessoa, das quais eles trabalham. Vamos falar sobre a batalha espiritual na mente, de nível 3. É o nível mais alto. Eu já tive batalha na mente. Nível 1, já tive depressão, já tentei suicídio, já tive crise de ansiedade, já falei para vocês aqui. Já tive vários problemas psicológicos, mentais, né, de ordem assim, de desordem, na verdade, de ordem, não, de desordem, né, emocional, por conta de toda a minha vida no passado, por um histórico de abuso sexual de criança, por histórico que eu tive, né, de várias coisas que aconteceram na minha infância. Então, ao longo desses anos, eu vinha sofrendo, tendo batalhas, de batalha de tristeza, muita batalha sexual. Sim, já fui viciada nessas práticas, da qual eu já falei aqui para vocês. Não tenho vergonha de falar sobre isso, porque hoje eu já estou liberta para a glória de Deus. Mas foi muito difícil vencer a batalha sexual. Muito difícil, porque é algo que mexe com a sua carne. Você não quer, mas a carne treme e você sente nojo por aquele ato porque você não quer, mas a carne ela é tão fraca, tão fragilizada por causa de tantos pensamentos e tantos sentimentos que a pessoa precisa de ajuda para vencer. Ela precisa de muita oração, jejum e também uma batalha dela, com orientação de alguém que tenha experiência no assunto, para poder explicar como a pessoa vai vencer essa batalha sexual. Batalha na mente nível 3 é aquela batalha quando um demônio começa a falar na mente da pessoa. Ele fala algo na mente da pessoa e ele começa a dizer para a pessoa coisas usando a própria voz da pessoa. Nenhum demônio que trabalha na mente vai usar a voz dele, porque ele sabe que nós vamos identificar a voz dele. Vamos saber que se trata de demônios. Eles usam a própria voz da pessoa. Outros, eles podem fingir ser a voz de Deus para fazer as pessoas fazerem coisas. Como, por exemplo, uma batalha na mente. A pessoa ouve uma voz e aquela voz dizendo que é Deus, dizendo para aquela pessoa que aquela pessoa ela tem que, por exemplo, fazer um jejum de 40 dias, ou ela tem que fazer tal coisa. São coisas assim muito absurdas. E aquela pessoa, ela crê, ela acha mesmo que aquela voz vem de Deus. E ela começa a fazer tudo que aquela voz pede, tudo que aquela voz manda. Esse é o espírito do engano que trabalha na mente de uma pessoa. Também pode sim vir essa batalha na mente de nível 3, ela pode intensificar quando aquela voz
ela não é obedecida quando a pessoa não quer obedecer aquela voz. Então eles começam a falar palavras de blasfêmia. Começa a falar palavras de blasfêmia e vem a batalha da blasfêmia. Palavras contra o Espírito Santo. Você pensa em Deus, já vem um palavrão. Você pensa em algo espiritual, já vem várias, vem um monte de palavras assim na mente que a pessoa fica sufocada, ela chora, se angustia, ela pede perdão toda hora. A pessoa está orando ali pedindo perdão, e toda hora vem uma voz falando algo contra aquela pessoa, contra as coisas espirituais, e a pessoa fica muito deprimida. Daqui a pouco aquela voz começa a acusar ela, dizendo que ela blasfemou. E aí a pessoa começa a perder a fé, a perder a vontade de orar, de ir para a igreja, porque ela acredita que não tem mais salvação para ela. Porque aquela voz está dizendo aquilo para ela. E é um perigo quando você tem uma batalha na mente, você ouve o que a tua mente fala. Uma coisa eu digo com toda certeza, pela experiência que eu tenho. Quem tem batalha na mente, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não falará contigo através da tua mente. Deus não fala com quem tem batalha na mente através da mente. Ele pode falar com você através da palavra, através de outra pessoa, através mesmo, até mesmo do teu coração, de um sentimento do teu coração, né? Você pode sentir no coração alguma coisa. Aí eu senti em tal lugar, mas aquela voz que fala na mente, uma pessoa que já tem uma mente corrompida pela batalha na mente da tristeza, pela batalha na mente sexual, pela batalha na mente dessa voz que é o espírito do engano, é o espírito da loucura e da blasfêmia, o Senhor não vai falar. Porque Ele não vai usar para falar comigo e com você um meio de comunicação que já está corrompido. Um meio de comunicação que, imagine, né? Que nós estamos aqui e nós estamos num lugar secreto e a gente precisa se comunicar secretamente porque é pessoas que estão ouvindo a conversa. Se você sabe que alguém grampeou o seu canal de comunicação, o seu telefone, você vai usar aquele meio de comunicação para falar com uma pessoa algo que é secreto? Claro que não. Assim é Deus. Quando a pessoa tem na mente dela uma batalha espiritual, o meio de comunicação da qual Deus não vai usar para falar com essa pessoa enquanto ela não tiver totalmente restaurada a mente dela, é na mente. Ele não vai falar na mente. De jeito nenhum. Falo porque ele mesmo disse isso para mim, que ele não fala através de uma mente que tem batalha. Ele vai falar de outras maneiras, menos na mente. Por quê? Porque isso vai trazer ainda mais confusão para a pessoa. Por quê? São várias vozes falando na mente dela. A pessoa não tem discernimento, ela não sabe qual que ela ouve, qual que ela não ouve. Então, essa batalha é uma batalha muito perigosa. Levam muitos à loucura. Eu conheço um monte de gente que ficou louquinho de pedra por causa dessa voz que fala na mente. Como que ele começa? Ele fala algo no ouvido. Se a pessoa acreditar que aquela voz ela é dela mesma, ou é de Deus, ou uma voz que ela tem que obedecer, que ela tem que acreditar, é uma brecha que se abre. E aí ele entra e aloja no cérebro. Eles conseguem conectar fios de neurônios e desconectá-los. E a pessoa vai chegar num estágio que ela não consegue mais raciocinar. Ela não consegue mais raciocinar, ela começa a falar coisa com coisa, ela perde o raciocínio, como aconteceu com várias pessoas, né? Tem uma irmã que não está aqui no grupo, mas ela já entrou e vai entrar depois de um tempo que ela está fazendo ainda, ela está sendo restaurada, que é a irmã Sara. A irmã Sara, eu tenho vários exemplos de irmãos que vieram para cá com batalha na mente assim, de alto nível. No caso da irmã Sara, ela ainda vai vir para cá. Por quê? A libertação dela não pode ser à distância. Devido, ela já foi internada num hospício. Os demônios falando na mente dela que ela tinha que fazer um jejum de 40 dias. Olha só, a irmã quase morreu. Ela ficou pele e osso. Porque aquela voz dizia para ela que ela tinha que jejuar para ser liberta daquela voz. Como que Deus
vai pedir para a pessoa fazer um jejum desse, uma pessoa que já está fragilizada da mente. Não. Quem tá, olha, outra coisa que eu já falei e eu vou repetir. Quem está com batalha na mente, realmente, uma batalha na mente mesmo, não é seta, batalha mesmo, da tristeza, com uma depressão, batalha sexual, com a mente totalmente imunda e impura, e a batalha na mente de loucura, não devem jejuar, eu não aconselho. Todo jejum que essas pessoas fazem, quem recebe são os demônios. Eu sei porque o Senhor falou para nós. E também teve uma batalha espiritual aqui na igreja para ajudar uma irmã. E essa irmã estava jejuando todos os dias. E os demônios falaram: quem recebeu o jejum dela foi nós. Porque a gente que mandava ela jejuar, e ela jejuava e a gente recebia o jejum dela. Por quê? A mente dela estava dominada. Quando a pessoa chega nesse estágio, irmãos, que a pessoa começa. Por isso tem tantas pessoas com problemas. Pessoas que têm tique nervoso. Deixa eu te falar, brechas pequenas que podem atrair o espírito da loucura, da batalha na mente. Pessoas que têm manias. Como? Pessoas que têm mania, por exemplo, de uma mania, por exemplo, deixa eu ver aqui. Tem vários exemplos. Uma pessoa que tem um tique nervoso, uma pessoa que tem uma mania de ali, quando ela vai andar, ela tem que andar só ali de um lado da calçada. Se ela acha que fosse andar do lado, vai acontecer alguma coisa. Pessoas que têm uma mania, por exemplo, de sempre falar algumas frases repetidas, em repetições. Pessoas que têm uma mania de ficar, uma mania de limpeza exageradamente. Sabe aquelas pessoas que elas têm que. Aquilo já está limpo, mas na mente delas está sujo ainda, porque aquilo que está na mente, ele transtorna aquilo que a pessoa vê. Pessoas anorexas, pessoas que quando se olha, elas se vê gorda, mesmo estando pele e osso. Sabe, isso são brechas para demônios, espíritos de loucura, batalhas na mente. Pessoas que elas têm, por exemplo, que o senhor já falou para nós, que a gente não poderia, de jeito nenhum, ter essa mania de colecionar coisas da mesma cor. Pessoas que querem uma casa tudo rosa, ou pessoas que querem algo tudo azul, ou tudo de um personagem ou de alguma coisa. O Senhor já falou que isso atrai o espírito da loucura, que a gente não pode ser assim. Pessoas que têm mania. Existe um problema que algumas mulheres que têm depressão têm, que eu não sei o nome da doença, mas elas ficam puxando o cabelo. E elas vão soltando o cabelo, soltando, elas ficam careca de tanto que puxa o cabelo. Pessoas que têm manias repetitivas, manias de sempre falarem as mesmas palavras, de sempre fazer os mesmos trajetos, as mesmas coisas repetidamente, umas manias que podem sim ser uma brecha para o espírito da loucura, né? Pessoas que têm essas manias repetitivas, elas podem sim ser um prato cheio para o espírito da loucura. Por quê? Na mente delas vem aquela voz dizendo: não, você está fazendo errado, você tem que fazer assim. Você não pode fazer assim, você tem que fazer assado. Você não pode ser desse jeito, você tem que ser assim. E a pessoa começa a viver uma vida que não é dela. Ela começa a ter manias, tique nervosos, ela começa a adquirir é, pensamentos viciosos, ela começa a repetir palavras e ter ações repetidas. Pessoas que ficam, que pega, não pode ver um copo fora do lugar, tem que estar perfeitamente todos alinhados. Se tiver alguma coisa desalinhada, incomoda ela, incomoda ele. Também é um prato cheio para o espírito da loucura.
eles vão entrando assim, eles vão entrando por brechas pequenas, coisas que a pessoa não consideram nada grave, né? É o início de tudo. São coisas que parecem ser simples, mas se a pessoa não tiver cuidado, pode virar um espírito, uma batalha na mente de loucura. Por isso que tem que tomar cuidado, pessoas que têm manias repetitivas, que fazem coisas que não é necessário, que é desnecessário fazer e repetidamente, né? Repetidamente. Pessoas que elas acham, essas pessoas ficam fazendo um monte de cirurgia plástica, pessoas ficam fazendo, por exemplo, academia fica tudo bombado, assim, a coisa mó feia. Por quê? Porque aquilo que está na mente reflete naquilo que eles sentem e naquilo que eles olham. Então, na mente deles, eles não estão bem. Então, eles precisam sempre mais, mais, mais e mais. E cada vez mais. Então, isso também, todo tipo de mania, todo tipo de coisa repetitiva, coisa demasiadamente desnecessária, pode sim uma brecha para o espírito da loucura. Então, meus amados, a batalha na mente é algo muito sério e não se vence somente colocando a mão na cabeça da pessoa e expulsando, porque é uma batalha diária. Esses demônios, eles são ocultos. Então, eles só vão sair completamente quando essas pessoas começarem a fechar as brechas. Como é que fecha a brecha? Como é que vence? Vamos falar sobre isso agora. A batalha da tristeza. Uma pessoa triste, ela vence pelo poder da palavra, o poder da palavra de Deus. A palavra, ela tem poder, seja negativa ou positiva. Palavra, a pessoa vai começar a falar palavras de alegria, palavras de bênção. Ela vai profetizar palavras de bênção. Pessoas que têm batalha da tristeza, elas sempre amaldiçoam a vida delas através das palavras. Elas falam muitas palavras de tristeza, de desânimo, palavras negativas. Elas amaldiçoam a própria vida delas. Então, elas têm que liberar a palavra. Quem tem batalha na mente, seja nível 1 ou 2 ou 3, não deve orar na mente. Por que não pode orar na mente? Como eu já falei, e eu digo e repito, todos que têm batalha na mente, os demônios têm livre acesso à mente da pessoa, porque tem um trono deles lá. Eles sabem as coisas que as pessoas pensam. Essas pessoas que têm batalha na mente. Por quê? Porque os pensamentos delas são os pensamentos dos demônios, né? Os pensamentos dele, eles jogam esses pensamentos nas pessoas. Eles colocam, jogam e controlam. Eles conseguem fazer esse controle mental, então não deve orar na mente. Se vence as 3 batalhas, 1, 2 e 3, pelo poder da palavra. E o que? Fechando as brechas. A batalha da tristeza. Quando vem um pensamento, uma palavra negativa, a pessoa tem que repreender, tem que falar, tem que se levantar, tem que reagir. Se aquela voz diz, mas eu vou ficar deitada porque eu estou muito desanimada, você vai falar, eu não vou ficar deitada, eu vou me levantar agora, em nome de Jesus. Pessoas que têm batalha de tristeza tendem a ouvir louvores tristes, melancólicos. Não deve ouvir esse tipo de louvor. Coloca um louvor alegre, um louvor de fogo, um louvor de ânimo, um louvor de alegria que venha atrair a alegria do espírito para essa pessoa. Quem tem batalha na mente e tristeza, quanto mais hinos tristes, melancólicos ela ouve, mais vontade de chorar ela tem. Mais vontade de chorar ela tem. Não é um choro assim natural, é um choro que ela tem só quando ouve tal hino. Por quê? Porque aquele hino melancólico, ele já traz uma tristeza, ou seja, na letra, é uma pessoa contando uma história triste.
ela conta a história dela no louvor, triste, e aquele ritmo triste, e a pessoa fica, sabe, são hinos que muitas das vezes dá vontade de chorar, mas não é pela presença do Espírito Santo, porque eles são tristes, ele mexe com a pessoa, sabe? A pessoa começa a pensar, assim, começa a dar uma tristeza, mexe com o emocional. Então, vocês têm que tomar cuidado, vocês que têm batalha de tristeza, não ficar ouvindo hinos tristes. E tem que abrir a boca e louvar. Os demônios têm que ver que você está alegre, mesmo que você não tenha. Mostra para eles que a alegria que há em ti vem do Senhor, não vem de ti mesma. Você tem que realmente fechar as brechas e não aceitar toda a palavra de tristeza, não deixa descer para o teu coração, seja você ouvindo da boca de alguém, seja você ouvindo da sua própria mente, não coma a conversa do diabo, não aceite esse tipo de palavras contra você. Você tem que reagir, você tem que se levantar, tem que fechar esta brecha. Você tem que crer e confiar no Senhor e saber que a tua história vai mudar. E não pensar que aquele é o fundo do poço, que tu vai morrer ali, acabou a história. Não, não, você tem que lutar contra essas palavras, é uma luta sua. Eu não posso lutar por você, eu posso orar por você, mas esses demônios, eles vão atuar sempre que você der uma brecha. Eles vão ficar ali em volta, ó, só esperando você se entristecer. Batalha sexual, como que vence? Batalha sexual, eu já falei como é que ela entra. Ou é proveniente de algo que a pessoa já fez no passado, uma ação, um pecado que já foi cometido. Ou através daquilo que ela já viu, ou ela já praticou, ou ela já viu. Pessoas que têm batalha sexual na mente não podem olhar. Se elas vê algo, ela já imagina algo muito podre na mente. Se elas, por exemplo, um homem que tem batalha na mente sexual, se ele olha para uma mulher, ele já imagina aquelas coisas. Uma mulher que tem batalha na mente, quando vê algo, ela já imagina aquelas coisas. E aí a mente já fica toda perturbada, já começa a vir umas coisas, já mexe com a carne. Então, como? Tem que ficar cego. Cego como? A Bíblia diz: é melhor entrar no céu sem os olhos, sem as mãos, sem os pés, sem alguma parte do nosso corpo, do que entrar. É melhor entrar no céu assim, do que entrar no inferno com o corpo inteiro. Então você tem que arrancar, não digo no físico, não vai arrancar teu só no físico, mas no espiritual, fica cego. Feche os olhos em nome de Jesus. Eu já expliquei, já contei para vocês, que quando eu era adolescente, eu me envolvi com lesbianismo. E quando eu aceitei Jesus, eu tive dificuldade, porque eu tinha a mente poluída. Então, eu não conseguia olhar para uma jovem da minha mesma idade que eu tinha, por exemplo, 17 anos, sem pensar em nada. Então, eu olhava e já vinha aqueles pensamentos, já vinha aquela voz falando aquelas coisas, e aquilo me incomodava muito, porque eu queria ser liberta. Então, eu falei para Deus que eu queria ficar cega. Eu comecei a ir para a igreja, quando eu chegava na igreja, eu fechava os olhos e eu ficava o culto inteiro com os olhos fechados. Enquanto eu não aprendesse a olhar para alguém e olhar somente nos olhos, no rosto da pessoa e não pensar nada, não olhar para outro canto, não desejar, não imaginar, não contaminar os meus olhos e a minha mente, eu ficaria assim. E eu fiquei assim por 3 meses. Ninguém entendia porque que eu ia para a igreja e mesmo as pessoas passavam por mim, dava paz ao Senhor, eu dava paz ao Senhor com o olho fechado, olhando para baixo. Eu evitava olhar para as pessoas porque eu não queria pecar. E foi assim que o Senhor me libertou contra o espírito lesbianismo, para a glória de Deus. Então, meus amados, precisa ficar cego, precisa parar de ver, alimentar, de ver coisas na internet. Tem pessoas que ficam vendo coisas, que ficam vendo coisas que vai alimentar esses pensamentos, que vai piorar a batalha. Pessoas que, por exemplo, se você tem uma batalha na mente, que o camarada vai fazer na praia? Vai ficar vendo as mulheres de biquíni, os homens de sunga, a pessoa que já tem batalha na mente sexual. Não deve ir nesses lugares, tem que evitar ver, evitar ouvir, tem que tapar, sabe? E você precisa encher a tua mente das coisas espirituais. Precisa ouvir pregação, louvor, precisa também fechar os olhos, ignorar. Olhou uma vez,
fecha os olhos, passa reto, em nome de Jesus, e tenta vencer essa batalha assim. É assim que se vence, foi assim que eu venci. A minha batalha foi assim, né? E também uma coisa que consegue combater a batalha sexual é a pessoa que ela faz jejuns. Ela faz jejuns. A batalha na mente, que é o da loucura ou da tristeza, eu aconselho que não jejue. Mas a batalha sexual, você tem que mortificar a carne. A sua carne tem que morrer. Os desejos têm que diminuir. Então, como que vence? Duas coisas. O que vence a batalha da tristeza é o poder da palavra liberada e o louvor. Batalha sexual, jejum para mortificar a carne, fechar as brechas por onde entra o pecado e ler a palavra todos os dias, todo o tempo. Não tem tempo de ler a Bíblia? Coloque a Bíblia falada no seu celular, coloque um fone de ouvido, vai ouvindo a palavra falada. Na tua mente, você vai bombardear os demônios de tal forma que eles não vai ter mais força. E o da loucura. Quem tem batalha na mente, seja de blasfêmia, seja aquelas vozes falando, não deve jejuar de jeito nenhum. Mas como que você vai vencer? Também, pelo poder da palavra, lendo o Salmo 91 em voz alta. Lendo o Salmo, foi assim que eu venci o espírito da loucura. Eu fiquei louca também, irmãos. Fiquei louca, tentei suicídio. As pessoas, para mim dormir, as pessoas me amarravam na cama. Porque eu já levantava com a faca na mão, porque eu ouvi uma voz dizendo para matar não sei quem, e outra voz disse para mim não fazer isso. Eu ficava pensando em quem que eu deveria ouvir. Você tem uma ideia de como eu fiquei seta de blasfêmia o tempo todo. Eu chorava muito porque eu achava que aquilo vinha de mim. Quem tem batalha na mente assim, irmãos, de blasfêmia, vocês têm que entender que esse pecado, ele não é considerado blasfêmia contra o Espírito Santo diante de Deus. Porque o Senhor disse que isso não vem da pessoa, vem dos demônios. É os demônios que estão falando na mente da pessoa, usando a voz dela. E a pessoa acha que é dela. E aí acha que não tem mais salvação. Esse tipo de blasfêmia na mente, o Senhor não considera um pecado atribuído à pessoa em si. Entenderam? Então é isso que vocês precisam entender. Que sim, há perdão, há salvação, porque não provém de ti isso. Quem tem batalha na mente tem que estar o tempo todo. Não pode orar na mente. Tem que orar em voz alta. Tem que decorar o Salmo 91. Tem que falar o Salmo 91 todos os dias. Tem que louvar, sim, louvores que têm poder no mundo espiritual, louvores de fogo, de unção, que falem de palavras do sangue, do nome de Jesus, hinos de batalha espiritual. Deve ouvir esse tipo de hino. Essas pessoas que batalham na mente devem evitar ouvir e ver vídeos ou áudios de pessoas passando por processo de libertação. Esses pastores no YouTube que vai orar por alguém e você vê expulsando o demônio, vocês vão receber seta, quem tem batalha na mente, os demônios que estão sendo expulsos, aquelas pessoas pode vir por o portal do celular ou por o portal daquilo que tu ouve, que tu vê, que tua mente já está fragilizada. E quando vai dormir, fica lembrando daquela imagem. Daqui a pouco, o demônio que estava lá naquela pessoa, que foi expulso de lá, já está atuando na tua mente. Por isso tem que tomar cuidado. Cuidado quando ouve pessoas falando em línguas, profetizando, a batalha na mente aumenta. E muito, e muito. Tudo que está atribuído aos dons do Espírito Santo, as batalhas na mente aumenta. Então você tem que sufocar os demônios através da palavra.
ou lendo a palavra em voz alta, ou ouvindo áudios que a Bíblia está sendo falada, oração com Salmo 91, louvor de guerra, de batalha, e você tem que falar, liberar palavras no físico para que elas tenham efeito no espiritual. Quando aquela voz fala algo para você, você fala ao contrário. Por exemplo, quando ela dizer assim, por exemplo, assim, você não vai conseguir nunca se libertar. Aí você vai falar. Você ouviu o que ela falou na sua mente, você vai falar. Eu vou ser liberta no nome de Jesus, já estou liberta. Quando você libera essas palavras, eu sei, porque eu quebro as macumbas no espiritual e as obras de bruxaria através das palavras. Vocês sabiam disso? Através das palavras. Por exemplo, a maioria das macumbas, quando eles fazem rezas lá, uns feitiços, eles liberam, fala 7 vezes, 3 vezes. E eu tenho que falar 7 vezes ao contrário daquelas palavras que eles falaram. Por exemplo, né? Se eu vou quebrar uma maldição na vida de alguém daqui do grupo, por exemplo, na vida da irmã dele, eu vou pegar o nome dela inteiro, vou escrever no papel, vou ungir, dou ali no óleo, e aí vou levantar para cima, vou apresentar ao Senhor o nome da pessoa, vou apresentar ao Senhor, e eu vou começar a liberar as palavras, dizer, em nome de Jesus, eu quebro, eu cancelo, eu paraliso agora todas as palavras de maldição contra a pessoa, tal, 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 tal. Está cancelado em nome de Jesus. E eu repito 7 vezes, depois no final eu começo a profetizar as palavras que têm poder no espiritual. Como, por exemplo, eu digo, eu profetizo vida para esta pessoa. Eu profetizo em nome de Jesus. Bênção sobre a vida dela. Eu profetizo cura, libertação. Eu começo a liberar as palavras que têm poder. Eu, sem colocar a mão em nenhum demônio, em nenhum endemoniado, só de eu liberar essas palavras, os demônios começam a se retorcer e eles são expulsos, sem precisar fazer nenhum esforço, pelo poder da palavra. Quando você que está aí no grupo, não tem autoridade espiritual ainda para expulsar demônio, expulse pelo poder da palavra. Já veio o bruxo me confrontar aqui, que tem um nível mais alto que o nosso. E eu mesmo expulsando ele no nome de Jesus, ele resistia. Ele resistia e sempre dizia, você não está no mesmo nível que eu. E aí o Senhor me disse, use o poder da palavra, porque todos os dons vai passar um dia, mas a palavra vai permanecer. Essa nunca vai passar. Eu abri no Salmo 91, eu coloquei a Bíblia na cabeça da pessoa e eu disse, pelo poder da palavra de Deus, eu te expulso no nome de Jesus. Sai! E saíram. Legiões, com bruxos de alto nível, foram expulsos pelo poder da palavra. Vocês, se você ainda não tem autoridade espiritual para expulsar demônios, se você vê que tem dificuldade para expulsar um demônio, abra a Bíblia no Salmo 91. E como se ela fosse a palma da tua mão. Pode encostar ela em qualquer pessoa, até em você mesmo. E você vai expulsar pelo poder da palavra de Deus no nome de Jesus. Você que ainda não está apta para colocar a mão na cabeça de alguém, coloque a Bíblia. Demônio oculto se manifesta através da Bíblia, viu? Posso orar aqui 90 vezes, dizer, não tiver um demônio oculto se manifesta agora. Ele não manifesta. Agora, se eu pegar a Bíblia e eu encostar a Bíblia, se for um demônio, por exemplo, da tristeza, a pessoa tem um espírito da tristeza, uma batalha na mente com relação à tristeza. Tristeza age o quê? No coração, né? Através de sentimentos da mente, vem os pensamentos e desce para o coração. Se eu pegar a Bíblia, Salmo 91, e abrir ela e encostar no peito da pessoa, no coração, na hora, manifesta. Na hora. Batalha sexual, que é na mente, nos olhos, encostar a Bíblia na cabeça, no coração, batalha na mente também. Todo demônio oculto, ele se manifesta pelo poder da palavra. Palavra, seja essa que você libera, ou seja através daquela que é escrita, que é mais poderosa do que tudo. É a palavra que está aqui escrita, ó. E você tem que falar ela.
Você não sabe o poder que tem na palavra, irmãos. Jesus venceu o próprio Lúcifer pelo poder da palavra quando ele foi tentado no deserto. Ele usou o poder da palavra. O nome de Jesus tem poder, mas você tem que unir o nome de Jesus com o poder da palavra. Una. Até porque Jesus é a palavra. Não é isso que a Bíblia diz? Que ele é o verbo, e o verbo se fez carne. Ele é a palavra. Junte Jesus com o próprio nome dele, o poder que é no nome, e o poder da palavra que é o próprio Jesus. Você vai expulsar qualquer mal, seja da sua vida ou da vida de alguém. Amém? Bom, vamos ver aqui quanto tempo aqui tá aqui. Tá aqui 2 horas e 9 minutos. Queria saber qual dos irmãos aí tá com sono. Que tá com sono antigamente. Eu só Eu não tô vou com ter sono, sono às não. 3.